de Deus. Então, a renovação da mente é você trocar a mentira do mundo pela verdade de Deus. Essa é a renovação da tua mente. É trocar a mentira do mundo pela verdade de Deus. E quando você se transforma, os teus valores mudam, né? Perfeitamente. Muda O tudo. senhor sabe muito bem disso aí, Muda né? tudo. Existe uma transformação, assim, que é Deus, ele, significativa. Jesus, ele pega o cocão e transforma no pastor Anderson. Glória a Deus. Caramba! Pastor, conta um pouquinho. Assim, eu sei que a história é muito grande, tem muita coisa, mas de forma resumida, né? Atentando ali pro tema que a gente está debatendo, que é curtir a vida com Jesus. Como que foi a caminhada pro Senhor? Posso usar? Às vezes a pessoa nem sabe desse apelido, né? Que eu tinha. Mas é porque quando a pessoa do mundo, né, acha até legal. Como que foi essa transformação do Anderson, jovem, cocão, e o Anderson transformado, mudado totalmente de valores, levantado a um pastor, um ministério, muitas coisas ainda Deus ainda tem para fazer no ministério do Amém, Senhor. amém. E como que foi essa caminhada? O que que teve que acontecer para o senhor aprender que realmente curtir com Jesus é muito melhor? Pois é, você estava falando aí do militar, que ele é militar o tempo todo. Eu fui funcionário de uma grande empresa. E eu lembro na integração, eles falaram assim: vocês, a partir de hoje, vocês deixam de ter o nome de vocês e vocês vão ter o nome da empresa. É E isso aí ela mesmo. falou para mim assim: a partir de hoje, se acontecer um acidente, não é mais um acidente com o Anderson Ezequiel, é um acidente com um colaborador da Petrobras. É, Então é você uma marca que você deixa de ter carrega. o nome, você passa a carregar uma marca. E eu, durante a minha adolescência, a minha juventude, né, eu sempre busquei esses prazeres que a vida oferece. E Uhum. eu falar hoje aqui que o prazer não é legal, ele é legal, mas ele tem uma consequência que muitas vezes a gente não tem condições de pagar. O pecado ele cobra um alto preço. E eu, infelizmente, com 14 anos, eu conheci o álcool, que foi a porta de entrada. 14 anos, muito novo, né? 14 anos eu conheci o álcool, foi a porta de entrada, através das amizades, né? Então, assim, não vos conformeis, as más companhias, elas destrói, destrói os bons costumes. Então, se você tem bom costume, mas você anda mal acompanhado, isso é um perigo para a Ah, tua santidade. E através desses colegas, né? Eu conheci o álcool e a partir daí eu comecei a frequentar festinhas. E como eu falei, o álcool ele é a porta de entrada para outras drogas e em seguida eu acabei conhecendo a cocaína. E a gente, para ir para as festas, para as baladas, sempre tinha que ter álcool e sempre tinha que ter a cocaína junto para que a gente ficasse ligado, né? Então eu namorava já a Laura desde os 14 anos. Com 19 anos ela descobriu uma traição, eu tinha duas namoradas. Então isso já era uma distorção do caráter, né? Porque o álcool e a droga já estava destruindo, distorcendo o meu caráter. Eu acabei passando num concurso, eu sempre, apesar de morar no bairro muito pobre, muito humilde, eu sempre estudei, eu sempre procurei, através da educação, mudar a minha vida. E eu consegui passar por um concurso público na Petrobras. E a partir desse momento, assim, a gente teve um padrão um de, upgradezinho um padrão financeiro. financeiro muito elevado, né? Então a gente tinha uma boa casa, a gente tinha dois carros zero, tinha uma casa de festa, tinha uma casa de praia. Era uma casa em Muriqui, mas é uma casa de praia. É, mas tá bom. Pô, curti muito Muriqui. É, Meus 14, 15 anos também. então. E aí, a partir desse momento, assim, a gente achava que tinha uma vida bem legal. A Laura a gente já tinha a Beatriz, né, que é a minha filha mais velha. A Laura decidiu engravidar novamente, porque na gravidez da Beatriz, assim, foi uma gravidez que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas não foi uma gravidez muito legal. E aí ela decidiu engravidar, nós planejamos o Bernardo. Só que nessa época eu já estava dependente, Descendo a ladeira, começando a descer. descendo a ladeira. Então, assim, eu já estava vivendo uma vida de completa dependência do álcool e da droga, né? Da cocaína. É, e nesse período ainda eu traía a Laura, né? Eu me relacionava com outras mulheres. Eu trabalhei em Macaé quando Macaé era uma Babilônia.
Então, assim, era sexo, drogas e rock and roll. E o cara todos acha os que é dias. espertão, né? Que nem tá abafando. Não, cara, eu acho que ele é o É, cara, né, é, irmão? Tu acha que é o cara, porque esse é o padrão que eu te falei, é. né? Eles normalizaram isso, mas é comum, mas não é normal. Então o cara se acha, né? Então eu tava lá em Macaé, Ainda mais quando tem um usa. É porque eu nunca usei, nunca experimentei. Mas qual que é a sensação que eu tinha assim, quando dava aquela pancada e tu Marcelo, sentiu o quê? eu falava assim, eu sou o cara. Eu me achava o cara. Porque assim, eu trabalhava em Macaé, funcionário da Petrobras, com um Mas ótimo até então tu tava salário. conseguindo ter uma vida social, É, tranquilo. Mas chega uma hora. mas assim, era sexo, drogas e rock and roll, curtição todo dia. Uhum. E aí chegou um momento que, assim, desenvolveu a dependência. Então você não tinha mais controle. Você não conseguia mais ter controle, você só pensava em beber, em usar droga, né? Porque você não consegue medir se você vai desenvolver uma dependência. E aí o Cocão, que era o cara, que se achava o cara, Deus permitiu que ele fosse começar a descer ladeira abaixo, né? Porque ele começou a não ter mais condição de trabalhar, enfim, começou a se tornar uma pessoa irresponsável. E nessa época ele ainda desenvolveu uma HIV. Então, assim, ainda Caraca. teve uma sentença de morte. E a Laura não sabia, no dia que ela estava na maternidade para dar à luz o Bernardo, a médica da Petrobras ligou e falou: "Ó, você não pode amamentar o Bernardo porque o teu marido ele é soro positivo." Então, para ela foi mais Meu uma Deus do céu. pancada muito dura para ela. Mas tudo isso é porque a pessoa acredita que a alegria está na É. bebida, a alegria está na droga, a alegria está em você ter o dinheiro, você se E achar não o tá, né, parceiro? cara, em fazer sexo com várias pessoas E e, a e tua família lá e tua esposa lá com teus filhos sozinho. sozinha, e você lá ficava em Macaé e ficava pelo meio da rua achando que você Achando estava que é esperto, que é tirando malandro. onda. É. E a consequência disso? Se tornou independente, tive que ser demitido da Petrobras por abandono de emprego, Não ia mais. não ia mais. A Laura descobriu essa dependência. Foram me cobrar uma vez em casa, ela ficou com medo, ela resolveu sair de casa porque é insuportável viver com uma pessoa que bebe, que usa droga Todo dia, né? todo dia, ninguém consegue É. conviver porque E o é muito dinheiro vai acabando chato, também, né? o dinheiro vai acabando. Nós acabamos vendendo essa casa e eu usei o dinheiro todo com droga, com bebida. Foi gastando, gastando. Com 3 meses eu gastei o dinheiro todo de uma Meu casa Deus, 3 meses tu queimou a casa. que vale mais ou menos aí uns 800 mil hoje. E 2 carros zero. E eu fui morar na rua. Meu Então, Deus. assim, o Cocão, que se achava o espertão, se achava o cara, ele foi morar nas ruas, porque ele tinha um bom emprego, ele tinha salário, ele tinha família, ele tinha saúde, mas ele não tinha Jesus. A história do senhor lembra muito o do filho pródigo. Porque o senhor teve uma base cristã, não teve? Sim, eu nasci no A berço dona Laís evangélico. já era evangélica, Eu né? nasci no berço evangélico. Então o senhor se afastou. Me afastei com 14 anos Lembra muito a história do filho pródigo, né? e decidi viver de forma Curtir. de curtir, de curtir longe de Jesus, achando que esses momentos de alegria seriam Achando que tu tava sob eterno, controle, que você tava achando que eu era controlando, o cara, né? E assim, a festa, a alegria, o prazer, o sexo, a droga, o jogo, isso aí, assim, ele te preenche de forma momentânea. Foi o que eu falei aqui no início, né? Mas no outro dia você começa a lembrar das besteiras que você fez, né? O Espírito Mas e a Santo começa a te conversão? E a fomentar. conversão? Como é que foi? E aí eu fui pras ruas. E certo dia a Laura tava numa pracinha, na Praça Guilherme da Silveira, e encontrou lá uma pessoa dormindo no banco da praça, e pensando nela, Nem reparou, né? e nem reparou. E ela, Quem foi que reparou? quem reparou foi a Beatriz. Ela É, falou que ele é meu pai. conheço, tô falando porque eu conheço a história. Ela conheceu pelo dedinho do pé, que a gente tem um dedinho muito lindo, né? São muito característicos meus de dedos dos meus filhos. E aí, quando eu levantei desse banco, ela veio e me abraçou, começou a falar algo de forma eu tenho certeza que foi o Espírito Santo.
E naquele dia eu aceitei para uma casa de recuperação. E nessa casa de recuperação, e aí eu tive um verdadeiro encontro com Jesus. Jesus já estava lá e falou assim para mim, eu ouvi ele falando, eu estava te esperando há muito tempo. Então ele me abraçou, ele colocou vestes novas, colocou uma sandália nos meus pés e colocou uma aliança no meu dedo e falou: Você é filho. E eu passei por esse processo de restauração, de recuperação. E quando eu voltei, eu falei para Jesus: Eu não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. Então tudo que eu fizer hoje é para a glória do teu nome, Jesus. E comecei a me dedicar. Quando eu voltei, eu vim para uma igreja evangélica e caminhando, e eu só pedi a Jesus uma coisa: eu quero restaurar minha família. Então, Esse é o assim, primeiro passo, né? eu não pedi dinheiro, eu não pedi emprego, eu só pedi a Jesus: Jesus, eu quero restaurar minha família. E Jesus, ele me deu a oportunidade de restaurar minha família. Jesus me curou daquele HIV positivo. Então, assim, hoje eu sou doador de sangue. Jesus, ele nos deu uma vida financeira melhor do que a gente tinha, porque Isaías, no capítulo 61, vai dizer que vai ter dupla honra. Então, talvez você está ouvindo esse podcast aí, você está enfrentando um momento de adversidade, você acha que chegou no fundo do poço. Eu tenho certeza que a dupla honra vai chegar na tua casa. A dupla honra vai chegar na tua vida. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Amém. E hoje, Deus ele tem feito isso. Ele restaurou o nosso relacionamento, ele restaurou a minha saúde, ele restaurou a nossa vida financeira e nos deu o ministério. Então, para a glória de Deus, hoje a gente cuida de algumas vidas. Eu sei que é pela misericórdia de Deus, é a graça de Deus, é o poder de Deus sobre as nossas vidas. Mas eu tenho certeza que se eu não tivesse aquele verdadeiro encontro com Jesus, eu não estaria aqui nessa noite. Então, o que mudou a minha história foi ter um encontro com Jesus. Eu ia até falar pro senhor mandar um recado, mas já até mandou, né?